Para Bruce, Jada, Ellen e Nick, meninos e meninas juntos nas calçadas de Nova York. E para Bob, que viajou na luz fantástica. Quão terrível é a sabedoria quando não traz benefício algum ao homem que é sábio. Sófocles, Édipo Rei. Era uma sexta-feira 13 e um palmo de neve derretida, resquício do dia anterior, ainda cobria as ruas. Do outro lado da 7ª Avenida, as manchetes sucediam no luminoso ao redor da fachada de terracota da Torre Times. Havaí é aceito como 50º Estado da União. Congresso aprova a lei por 232 votos a 89. Sanção da lei por Eisenhower assegurada. Havaí, doce terra de abacaxi, sol, surf, saias requebrando ao sabor da brisa tropical, embaladas pelo som das guitarras típicas, os ukulelês. That's the day my woman walked away. Girei a cadeira na direção da Times Square. No Clergy, o outdoor da Camel despejava grossos anéis de fumaça sobre o tráfego agitado. Dias antes, graças a pintores suspensos por andaimes, o garboso cavalheiro do anúncio, a boca petrificada num O de permanente surpresa, trocara seu sobretudo e chapéu de brim escuros por uma roupa mais leve, listrada, chapéu Panamá. Apesar da falta de poesia, o fumante era o mensageiro da primavera na Broadway. Meu prédio fora construído antes da virada do século. 4 andares de tijolos, fuligem, excrementos de pombos. O telhado tomado por cartazes anunciando voos para Miami e várias marcas de cerveja. Havia uma charutaria na esquina, um salão de pôquer, 2 barracas de cachorro-quente e no meio do quarteirão o Teatro Rialto, cuja entrada espremia-se entre a de uma livraria pornográfica e a de uma loja de trucagens, com suas vitrines cheias de almofadas, daquelas que fazem barulho quando alguém senta nelas, e imitações de cocô de cachorro. Meu escritório ficava no 2º andar, ao lado da Eletrólise Olga, importadora Teardrop, e do escritório de patentes Ira Kipnis. Letras douradas de 20 centímetros garantiam minha supremacia sobre a vizinhança. Agência de Detetives Crossroad, nome que comprei junto com o negócio de Ernie Cavaleiro, de quem me tornara assistente ainda no tempo da guerra, recém-chegado à cidade. Eu estava de saída para um café quando o telefone tocou. Senhor Harry Engel? Perguntou a voz distante de uma secretária. Herman Winsap, da Macintosh, Winsap and Spice chamando. Balbuciei qualquer coisa e ela completou a ligação. A voz suave de Herman Winsap entrou na linha, anunciando que eu falava a um procurador. Isso significava que seus honorários eram altos. Alguém que se intitulava advogado sempre custa muito mais barato. O Winsap se exprimia tão bem que eu deixei comandar a conversa. A razão pela qual liguei, Sr. Engel, foi certificar-me da disponibilidade de seus serviços no momento. Algo relacionado com sua firma? Não, falo em nome de um dos meus clientes. O senhor está disponível? Depende do trabalho. Preciso de alguns detalhes. Meu cliente prefere discuti-los pessoalmente. Ele sugeriu que almoçassem junto hoje, no Top of the Six. É 1 em ponto. Talvez você possa me dizer o nome de seu cliente ou devo procurar por alguém usando um cravo vermelho. Tem um lápis à mão? Vou soletrá-lo para você. Escrevi Louis Cypher.
no bloco de anotações e perguntei como se pronunciava. Herman Winesap exibiu sua classe, acentuando o R como um professor da Berlitz faria. Perguntei então se o cliente era estrangeiro. Sr. Cypher possui passaporte francês, embora não esteja certo quanto à sua verdadeira nacionalidade. Quaisquer perguntas queira fazer, ele ficará muito satisfeito em respondê-las durante o almoço. Posso dizer a ele que o espere? Estarei lá, a 1 em ponto. O procurador Herman Winesap ainda fez alguns gentis comentários finais antes que eu pudesse acender um dos meus charutos preferidos em comemoração. O número 666 da Quinta Avenida era o infeliz casamento de estilo internacional com a moderna tecnologia americana. Construído 2 anos antes, entre as ruas 52 e 53, seus 300 mil metros quadrados de escritórios, cercados de painéis de alumínio, pareciam um ralador de queijo de 40 andares. Nem mesmo a queda d'água no lobby conseguia ajudar muito. Tomei o elevador expresso até o último andar. Peguei a senha com a moça da chapelaria e apreciava a vista quando chegou o maître, lançando-me desdenhosamente um rápido olhar de avaliação, como um fiscal de abastecimento examinando uma faixa de bife. Nem mesmo o nome de Cypher no livro de reservas fez com que ele descesse de seu pedestal. Seguiu através do murmurar polido do executivo até uma pequena mesa junto à janela. Sentado ali, com um terno azul de listras finas, feito sob medida, botão de rosa vermelho na lapela, estava um homem aparentemente entre 45 e 60 anos, apesar dos cabelos negros e cheios, penteados para trás, o bem aparado cavanhaque e o bigode pontudo eram brancos como arminho. A pele tinha um tom bronzeado e os olhos eram de um azul etéreo distante. O brilho de uma pequena estrela de ouro invertida, presa ao nó de sua gravata de seda castanha, dava o toque final à sua elegância. Sou Harry Engel, disse quando o maître afastava a cadeira para que eu me sentasse. Um advogado chamado Winesap disse que você queria falar comigo. Preciso de homens que vão direto ao ponto. Aceita um drink? Pedi um Manhattan duplo, sem hesitar, Cypher batendo no copo com o dedo, unhas cuidadosamente aparadas. Pediu que repetissem a dose. Era fácil imaginar aquelas mãos bem tratadas segurando um chicote. Nero deve ter tido mãos como aquelas, Jack, o estripador, também. Lânguidos, embora letais, seus dedos eram alongados, cruéis, perfeitos instrumentos do mal. Quando o garçom nos deixou, Cypher inclinou-se para a frente, fitando-me com um sorriso cúmplice. Detesto a ter-me a trivialidades, mas gostaria de ver alguma identificação antes de começarmos? Está aqui, disse enquanto entregava a carteira, mostrando a ele minha licença e o emblema de inspetor honorário. Aí estão também minhas autorizações para porte de arma e carteira de motorista. Ele correu os dedos pelo suporte do celuloide e, ao devolver-me a carteira, observou com um sorriso ainda mais branco nos lábios. Prefiro acreditar na palavra de um homem, mas meus consultores legais insistiram nessa formalidade. Nunca é demais tomar alguns cuidados. Achava que fosse do tipo que gosta de arriscar, Sr. Engel. Só quando há necessidades. Eu me esforçava por identificar algum sotaque, mas a voz de Cypher era lisa e clara como uma moeda a tilintar desde o dia em que fora cunhada. Acho que deveríamos começar a tratar de negócios. Não sou muito bem para conversa miúda. Outra qualidade admirável, exclamou, retirando do bolso de dentro do paletó uma cigarreira de couro com motivos dourados, da qual tirou uma panatela esverdeada, longo e fino. Aceita um? Ante a minha recusa, Cypher cortou a ponta do charuto com um canivete prateado e, enquanto aquecia a panatela com o isqueiro, perguntou: Por acaso você se lembra do nome Johnny Favorite? Ele era crooner de uma orquestra de swing antes da guerra, não?
exato, um sucesso da noite para o dia, como gostam de dizer os jornais, cantou com a orquestra de Spider Simpson em 1940. Pessoalmente nunca me interessei por swing, nem consigo lembrar-me dos títulos de seus sucessos. De qualquer modo, foram vários. Ele quase causou uma tragédia no Teatro Paramount 2 anos antes de alguém sequer ter ouvido falar em Sinatra. Você deveria se lembrar, o Paramount fica do seu lado da cidade. Johnny Favorite não é do meu tempo. Em 1940 eu tinha acabado de sair da faculdade. Era um tira inexperiente em Madison, Wisconsin. Meio oeste. Imaginei que você fosse nova-iorquino. Espécime meio raro esse, especialmente acima da rua Houston. Tem razão, concordou Cypher, suas feições diluídas na fumaça azul do Panatela, cuja qualidade era evidenciada pelo odor, fazendo com que eu me arrependesse de tê-lo recusado. Esta é uma cidade de forasteiro. Eu mesmo sou um deles. De onde? Digamos que eu seja um viajante, desconversou. Cypher, enquanto afastava a fumaça com a mão, gesto que fez irradiar o brilho de uma esmeralda que até mesmo o Papa gostaria de beijar. Para mim é o suficiente. Por que perguntou sobre Johnny Favorite? Tão imperceptível quanto uma nuvem passageira, o garçom colocou nossos drinks sobre a mesa. Uma voz agradável, pensando bem, disse Cypher, erguendo o copo à altura do olho, num brinde silencioso. Como já disse, nunca tive muito estômago para swing, muito alto e agitado para o meu gosto. Mas quando Johnny queria, soava doce como uma carola. Eu o tomei sob minha proteção no início da carreira. Era um jovem impetuoso, franzino, nascido no Bronx, o pai e a mãe mortos. Seu nome verdadeiro era Jonathan Liebling, mudado por razões profissionais. Favorite ficava muito melhor nos letreiros. Sabe o que aconteceu com ele? Não faço a menor ideia. Foi chamado em janeiro de 43, recrutado pela seção de serviços especiais de entretenimento devido a seus talentos profissionais e mandado à Tunísia em março. Não tenho certeza dos detalhes exatos. Uma tarde, durante uma performance, houve um bombardeio em Luftwaffe. O palco onde a banda se apresentava foi atingido. Boa parte da tropa morreu. Johnny, por alguma obra do destino, escapou, com ferimentos no rosto e na cabeça. Escapou não é a palavra certa. Não tenho conhecimentos médicos, por isso não posso ser preciso quanto à sua condição. Acho que foi algum tipo de trauma de guerra. Disse a ele que, por experiência própria, sabia alguma coisa sobre trauma de guerra. Verdade? Esteve na guerra, Sr. Engel? Por alguns meses, logo no início. Tive sorte. Bem, esse não foi o caso do Johnny Favorite. Foi mandado de volta no navio como um verdadeiro vegetal. Uma pena. Mas onde eu entro nisso tudo? O que exatamente você quer de mim? Cypher apagou o charuto no cinzeiro com auxílio da piteira de marfim, já amarelada pelo uso. Essa tinha a forma de uma serpente enrodilhada, cuja cabeça era de um galo com o bico aberto. Seja paciente comigo, Sr. Engel. Estou chegando aonde quero, ainda que sinuosamente. Ajudei a Johnny no começo de sua carreira. Nunca fui seu agente, mas pude usar minha influência a seu favor. Em reconhecimento pela minha assistência, que foi considerável, nós tínhamos um contrato. Certas cláusulas estavam envolvidas, cláusulas que deviam ser cumpridas por ocasião de sua morte. Peço que me desculpe por não poder ser mais explícito, mas os termos do nosso contrato especificavam que os detalhes permaneceriam confidenciais. De qualquer modo, Johnny estava desenganado. Foi enviado a um hospital de veteranos em New Hampshire e tudo indicava que fosse passar o resto de sua vida numa enfermaria. Mas ele tinha amigos, dinheiro, uma quantidade considerável de dinheiro. Embora fosse uma
Stroina, por natureza, seus ganhos durante os 2 anos anteriores ao recrutamento foram consideráveis, mais do que um homem poderia desperdiçar. Parte desse dinheiro estava investida e o empresário de Johnny tinha procuração para movimentá-lo. A coisa começa a ficar complicada. De fato, Sr. Engel, concordo, disse Cypher, com ar distante, batendo a piteira de marfim contra a borda do corpo vazio, fazendo o cristal soar como sinos ao longe. Amigos de Johnny o transferiram para um hospital privado ao norte do estado. Foi aplicado um tipo de tratamento radical, tipo abracadabra psiquiátrico, de certo. O resultado final foi o mesmo. Johnny continuou um zumbi. A única diferença foi que as despesas saíram do seu bolso, ao invés do governo pagá-las. Você sabe os nomes desses amigos? Não, espero que não me tome por mercenário por dizer que meus interesses por Jonathan Liebling se referem apenas ao nosso arranjo contratual. Nunca mais o vi desde que foi para a guerra. Tudo o que interessa era saber se ele está vivo ou morto. 1 ou 2 vezes por ano, meus procuradores entram em contato com o hospital, obtêm dele um atestado juramentado de que Johnny ainda está vivo. Essa situação permaneceu inalterada até o último final de semana. O que aconteceu então? Algo bastante curioso. O hospital fica nos subúrbios de Poughkeepsie. Eu estava na vizinhança, a negócio, e de maneira bastante casual, nada premeditada, decidi fazer uma visita a meu velho conhecido. Talvez eu quisesse ver o que 16 anos numa cama fazem a um homem. Fui informado no hospital de que as visitas eram permitidas apenas em dias e semanas, na parte da tarde. Insistiu e o doutor de plantão apareceu. Informou que John estava sendo submetido a uma terapia especial e não poderia ser perturbado até a segunda-feira seguinte. Parece que alguém está tentando passar-lhe a perna. Exato. Havia algo na maneira de agir daquele sujeito que não me agradou. Cypher guardou a piteira no bolso do colete e cruzou as mãos sobre a mesa. Permaneci em um Poughkeepsie até segunda-feira e voltei ao hospital, tendo cuidado de chegar durante o horário de visita. Não encontrei o doutor, mas à recepção, quando dei o nome de Johnny, a garota perguntou se eu era algum parente. Respondi que não, naturalmente. Ela então disse que as visitas a pacientes eram restritas a membros da família. Alguma menção a isso antes? Nenhuma palavra. Fiquei bastante indignado e acho que fiz uma cena, que foi um erro. A recepcionista ameaçou chamar a polícia caso eu não saísse imediatamente. O que você fez então? Fui embora. O que mais poderia ter feito? É um hospital privado, eu não queria confusão. E por isso que eu estou contratando seus serviços. Quer que eu vá lá e cheque isso para você? Exatamente. Cypher, num gesto largo, virou as palmas das mãos para cima, como alguém demonstrando não ter nada a esconder. Primeiro, preciso saber se Johnny Favorite ainda está vivo. Isto é essencial. Se estiver, gostaria de saber onde. Peguei uma caneta e um pequeno caderno de anotações de couro no bolso de meu colete. Parece bastante simples. Qual é o nome do endereço do hospital? É Clínica Emma Dog Harvest Memorial. Fica a leste da cidade, na rodovia Pleasant Valley. Tomei nota e perguntei a Cypher o nome do doutor que tentara levá-lo na conversa. Fowler. Acho que seu primeiro nome é Albert ou Alfred. Favorite está registrado com o nome verdadeiro? Sim, Jonathan Liebling. Acho que isso basta. Guardei o caderno e levantei-me. Como posso entrar em contato com você? Através do meu procurador, é a melhor maneira. Cypher alisou o bigode com a ponta do dedo indicador. Mas você já vai? Pensei que iríamos almoçar juntos. Odeio perder uma refeição grátis, mas se sair imediatamente
Posso chegar a Poughkeepsie antes que o hospital feche? Hospitais não trabalham em horário comercial. Mas o pessoal do escritório, sim. Qualquer disfarce que eu use dependerá disso. Além do que, vai custar-lhe dinheiro. Se esperar até segunda-feira, cobro $50 por dia, mais despesas. Parece razoável por um trabalho bem feito. O trabalho será feito. Satisfação garantia. Ligo para o WhatsApp assim que eu souber de alguma coisa. Perfeito, perfeito. Foi um prazer conhecê-lo, senhor Engel. O olhar de desdém do maître ainda me seguiu quando, na saída, apanhei minha pasta preta e o sobretudo. Meu Chevrolet 53 estava estacionado na garagem do hipódromo, Rua 44, perto da Sexta Avenida. Do legendário teatro restara apenas o nome. Pavlovna chegou a dançar nele. John Philip Sousa era maestro da banda da casa. Agora o local exalava fumaça de automóvel e a única música existente vinha de um rádio portátil no escritório, entre uma e outra intervenção do locutor porto-riquenho, matraqueando seu script em espanhol. Por volta de 2 da tarde eu já seguia para o norte pela rodovia oeste. O êxodo de final de semana ainda não havia começado e o tráfego fluía bem na estrada Sam Mill Highway. Parei em Yonkers e comprei uma garrafa de bourbon. Quando passei por Peekskill, ela já estava pela metade e então resolvi guardá-la no porta-luvas para a viagem de volta. Dirigi em silêncio através dos campos cobertos de neve que, ao contrário do tom amarelado e sujo da cidade, aqui era claro e limpa. Era uma bela tarde, bonita demais para se ligar ao rádio e estragá-la com parada de sucessos repletas de cantores medíocres. Atingi os subúrbios de Poughkeepsie um pouco depois das 3 e não foi difícil achar a rodovia Pleasant Valley. 8 quilômetros após a cidade, cheguei a uma propriedade cercada de muros, com um portão ornamentado de ferro forjado em forma de arco. No muro ao lado, grandes letras de bronze indicavam Clínica Emma Dodd Harvest Memorial. Entrei por uma alameda de cascalho, um traçado sinuoso de aproximadamente 500 metros através de densas cercas vivas, até deparar-me com um prédio georgiano de 6 andares, com paredes iguais ao muro, de tijolo à vista, mais parecendo um dormitório de colégio do que propriamente um hospital. O interior, porém, era típico ambiente hospitalar. Paredes de um verde claro e chão de linóleo cinza, limpo bastante para se operar nele. Um balcão de recepção envidraçado fora construído numa reentrância em uma das paredes. Diante dele havia um enorme retrato a óleo de uma senhora idosa com cara de bulldog, que adivinhei ser Emma Dodd Harvest. Sem precisar olhar para a plaqueta presa à moldura dourada. Olhando à minha frente, avistei um corredor iluminado, por onde um enfermeiro, mais parecendo um autômato, empurrava tranquilamente uma cadeira de rodas vazia. Sempre odiei hospitais. Passei muito tempo neles, durante a guerra, em convalescença. Havia algo deprimente na eficiência esterilizante desses lugares. O barulho de solas de borracha arranhando o chão de corredores impecáveis. Anônimos atendentes em uniformes brancos engomados. Uma rotina tão monótona que a simples troca de um urinol assume importância de ritual. Memórias da enfermaria em que ficara me voltaram com um arrepio de horror. Hospitais, como prisões, são todos iguais por dentro. A garota atrás do balcão de recepção tinha aparência simples e jovial. Vestia-se de branco, um pequeno crachá preto revelando tratar-se de R. Fleece. A abertura na parede dava para um escritório cercado de fichários. Posso servi-lo? A voz da senhorita Fleece era doce como a de um anjo. A luz fluorescente brilhava nas grossas letras de seus óculos sem aro. Espero que sim. Meu nome é Andrew Conroy.
Faço trabalho de campo para o Instituto Nacional de Saúde. Coloquei minha pasta de couro no balcão e mostrei a ela uma identificação falsa que trago numa carteira extra, sempre pronta para tais ocasiões. Havia mudado o cartão frontal do suporte de plástico enquanto descia do elevador, ainda no top of the six. A senhorita Felice encarou-me com um olhar de suspeita. Seus olhos escuros, aquosos, moviam-se por trás das lentes espessas, como peixes num aquário. Podia apostar que ela não gostara do meu terno amarrotado, nem das manchas de sopa em minha gravata, mas a impressão favorável causava pela pasta salvou o dia. Há alguém em particular que gostaria de ver, Sr. Corey? Perguntou, esboçando um sorriso tímido. Talvez você saiba a resposta. Deixei a carteira falsa escorregar para dentro do bolso do colete e inclinei-me sobre o balcão. O Instituto está desenvolvendo uma pesquisa sobre casos de traumas incuráveis. Meu trabalho é coletar informações sobre vítimas atualmente internadas em hospitais privados. Acho que você tem um paciente aqui que corresponde a essa descrição. Qual é o nome do paciente, por favor? Jonathan Liebling. Qualquer informação que você puder me fornecer ficará em segredo. Na verdade, nem o nome constará no relatório oficial. Um momento, por favor. A recepcionista de voz angelical recuou para o interior do escritório, abriu a última gaveta de um dos fichários, não demorou a achar o que procurava e voltou trazendo o envelope aberto, passando para mim através de uma abertura no vidro. Nós já tivemos um paciente com esse nome, mas como pode ver, Jonah Liebling foi transferido para o Hospital de Veteranos do Exército, em Albany, há anos. Essa é a sua ficha. Contém todas as informações que possuímos a seu respeito. A transferência estava devidamente anotada no formulário, a data marcada embaixo, 5 de dezembro de 1945. Tirei minha caderneta e fingi tomar nota de alguns dados. Quem era o médico responsável pelo caso? Você sabe? Ela esticou o braço e pegou o envelope, virando para ler o nome. Era o Dr. Fowler. Respondeu, apontando com o dedo o papel. Ele ainda trabalha no hospital? Sim, claro. Está trabalhando nesse exato momento. Inclusive, gostaria de conversar com ele? Se não for muito incômodo. Ela fez outra tentativa de sorriso. Vou chamá-lo e ver se está livre. Ela se dirigiu para a mesa de controle, falou abaixo no pequeno microfone. Dr. Fowler, no balcão de recepção, por favor. Dr. Fowler, no balcão de recepção. Você estava trabalhando nesse final de semana? Perguntei enquanto esperava. Não, fiquei fora por alguns dias. Minha irmã se casou. Pegou o buquê? Não tenho tanta sorte assim. Dr. Fowler apareceu como que do nada, esquivo como um gato, silencioso em seus sapatos de sola de borracha. Era um homem alto, bem acima de 1,80 m, e puxava um pouco a perna ao andar, o que o fazia parecer ligeiramente corcunda. Usava um terno marrom de listras horizontais, amarrotado. O pouco de cabelo que lhe restava era grisalho. A senhorita Felice apresentou-me como sendo o Sr. Corey, e eu usei com ele o mesmo disfarce do Instituto Nacional de Saúde, acrescentando: ficarei muito grato se houver alguma coisa que possa me dizer sobre Jonathan Liebling. Dr. Fowler pegou o envelope pardo. Pode ter sido distrimia o que fez seus dedos tremerem, mas eu tenho minhas dúvidas. Foi há tanto tempo. Um caso triste. Ele era artista antes da guerra, não apresentava evidência física de trauma neurológico. Mesmo assim, não houve resposta ao tratamento. Não parecia haver sentido algum em mantê-lo aqui, com as despesas e tudo mais. Então, nós o transferimos para Albany. Era um veterano de guerra e destinado a viver numa cama pelo resto dos seus dias. Então, é lá que ele pode ser encontrado, em Albany? Eu diria que sim, se ainda estiver vivo. Bem, doutor, então não tomarei mais seu tempo. Obrigado. Não há de quê. Lamento não ter podido ajudar muito. De maneira alguma, o senhor ajudou bastante.
E era verdade, seus olhos haviam contado toda a história. Dirigi de volta a Poughkeepsie, parando no primeiro bar que encontrei. Primeiro liguei para o hospital em Albany. Demorou um pouco, mas eles confirmaram o que eu já sabia. Nunca houve um paciente transferido chamado Jonathan Liebling, nem em 1945, nem em qualquer época. Agradeci a informação e depois de colocar o fone no gancho, procurei na lista o nome de Fowler. Anotei o endereço e o telefone e liguei ao bom doutor. Nenhuma resposta. Deixei tocar uma dúzia de vezes antes de desligar. Tomei um rápido drink e pedi ao barman instruções sobre como chegar à rua South Kidridge, 419. Ele desenhou um mapa tosco num guardanapo, comentando com estudada indiferença que aquela era a parte chique da cidade. A observação do barman estava correta. South Kidridge era uma rua agradável, ladeada de árvores, a poucos quarteirões do campus. A casa do doutor era de madeira, um estilo gótico vitoriano, com uma pequena torre circular de um lado e uma série de intrincados ornamentos pendendo sob a meia-água, como laços na gola de uma velha senhora. Uma ampla varanda com colunas dóricas cercava a casa e o jardim era completamente separado da vizinhança por altas sebes lilás. Passei vagarosamente pela casa, fazendo um reconhecimento do terreno, e, dobrando a esquina, estacionei o Chevy diante de uma igreja, de parede de pedra. Uma placa na calçada anunciava o sermão de domingo. A salvação está dentro de você. Peguei a pasta e caminhei de volta a 419 da South Kidridge. Apenas mais um vendedor de apólices de seguros atrás de sua comissão. Na porta da frente, um velho vidro oval granulado permitia a visão de um hall escuro, as paredes forradas de madeira até a metade e degraus acarpetados, levando ao andar superior. Toquei a campainha 2 vezes e nada. Toquei de novo. Tentei entrar, mas a porta estava trancada. A fechadura deveria ter pelo menos 40 anos. E eu não tinha nada que servisse para abri-la. Caminhei ao longo da varanda lateral, tentando cada uma das janelas, sem sucesso. Nos fundos da casa encontrei a porta de um porão. Estava fechada, a cadeado, mas a madeira a qual o fecho fora parafusado parecia velha e amolecida. Peguei um pé de cabra dentro da mala e forcei o anel do cadeado. Os degraus estavam escuros e havia teias de aranha por toda parte. Minha caneta-lanterna impediu-me de quebrar o pescoço num aquecedor de carvão, curvado sobre si mesmo no centro do porão como um ídolo pagão. Encontrei uma escada e subi até chegar a uma porta que não estava trancada. Passando por ela, deparei-me com o que devia ter sido a última palavra em matéria de cozinha da época, da Grande Depressão. Havia um suporte de botijão de gás com pernas altas, sinuosas e uma geladeira antiquada, sobre a qual aninhava-se um motor circular, mais parecido com uma caixa de chapéus. Se vivesse sozinho, o Dr. Fowler era um homem asseado. Os pratos haviam sido lavados e postos no escorredor. O chão de linóleo estava encerado. Deixei a pasta sobre o oleado da mesa de cozinha e iniciei minha busca pela casa. As salas de jantar e de visitas pareciam nunca ter sido usadas. Havia pó acumulado e a pesada mobília estava disposta com precisão, como se fizesse parte de um showroom. No andar de cima ficavam 3 quartos, 2 deles com armários vazios. No menor, com uma cama de ferro e uma penteadeira lisa, de carvalho, dormia o Dr. Fowler. Revistei primeiro a penteadeira, não achando nada além de camisas, lenços e roupas de baixo de algodão. No armário ao lado de uma sapateira,
Estavam pendurados vários ternos de lã cheirando a mofo. Apalpei os bolsos, sem saber por que eu fazia, mas nada encontrei. Sobre o criado mudo havia, lado a lado, uma pequena bíblia de couro e um revólver. Webley Mark V, calibre 455. Era uma arma portátil fornecida a oficiais britânicos na Primeira Guerra Mundial. A Bíblia não me interessava. Chequei o conteúdo do Webley, estava descarregado. Tive mais sorte no banheiro. Sobre a pia, ainda exalando vapor, havia um esterilizador. Dentro dele, meia dúzia de agulhas e 3 seringas. No armário encontrei apenas aspirinas, xaropes para tosse, tubos de pasta de dente e colírios. Examinei vários vidrinhos contendo cápsulas, mas todas pareciam legítimas. Nenhum era de narcótico. Eu sabia que tinha que estar em algum lugar, então eu voltei ao terreno e dei uma olhada na velha geladeira. Ali estava, na mesma prateleira do leite e dos ovos. Morfina, contando por alto, pelo menos 20 frascos de 50 centímetros cúbicos, suficiente para abastecer uma dúzia de viciados por um mês. Lá fora a noite ia caindo aos poucos, as árvores desfolhadas do jardim da frente faziam sombra sob o céu de cobalto antes de emergir completamente na escuridão. Eu fumava um cigarro atrás do outro, amontoando guimbas no cinzeiro, uma valiosa peça de antiquário. Pouco antes das 7, as luzes de um automóvel adentraram o pátio e se apagaram. Fiquei atento, esperando pelos passos do médico no átrio, mas não ouvi barulho. Barulho algum, até a chave girar na fechadura. Ele acendeu uma lâmpada, localizada acima da sua cabeça, e um retângulo de luz invadiu a sala de visitas, iluminando minhas pernas até a altura dos joelhos. Permaneci em silêncio, quebrado apenas pelo som de minha própria respiração, mas esperava que ele sentisse o cheiro da fumaça de cigarro. Estava errado. Fowler pendurou o sobretudo no balaustre e tomou a direção da cozinha. Assim que ele acendeu a luz, levantei-me e fui a seu encontro. O médico parecia não ter notado minha pasta sobre a mesa, estava inclinado sobre a geladeira aberta, procurando alguma coisa. Eu o observava encostado contra a entrada em arco da sala de jantar. Hora de sua picada noturna? Ele virou-se, segurando um saco de leite contra o peito com ambas as mãos. Como entrou aqui? Pelo buraco da fechadura. Por que não se senta e toma seu leite enquanto batemos um longo papo? Você não trabalha para o Instituto Nacional de Saúde? Quem é você? O nome é Engel. Sou detetive particular da capital. Puxei uma cadeira e Fowler deixou-se cair pesadamente, segurando o leito como se fosse tudo o que lhe restasse no mundo. Arrombamento e invasão é um crime sério, disse ele. Suponho que saiba que perderia a licença caso eu chamasse a polícia. Peguei outra cadeira do lado oposto da mesa e sentei-me, apoiando os braços no encosto. Nós dois sabemos que você não faria isso. Seria embaraçoso demais se eles achassem a droga escondida na geladeira? Sou um médico. Está perfeitamente dentro dos meus direitos estocar produtos farmacêuticos em casa. Não me venha com essa, doutor. Vi seus apetrechos cozinhando no banheiro. Há quanto tempo você é viciado? Eu não sou um drogado. Tal insinuação é inadmissível. Sofro de uma grave artrite reumática. Às vezes, quando a dor se torna insuportável, uso um leve analgésico narcótico. Agora sugiro que vá embora. Do contrário, eu realmente chamarei a polícia. Vá em frente. Posso até discar o número se quiser. Eles adorariam fazer o teste de detecção de drogas em você. Fowler tremeu dentro das dobras do terno folgado, grande demais para seu tamanho. Ele parecia estar encolhendo diante de meus olhos. O que quer de mim? Disse, pondo de lado o litro de leite e apoiando a cabeça nas mãos. O mesmo que queria lá no hospital. Informações sobre
Jonathan Liebling. Disse-lhe tudo o que sabia. Vamos deixar de brincadeira, doutora. Liebling jamais foi transferido para um hospital de veteranos. Sei disso porque eu liguei para Albany. Não foi muito inteligente da sua parte inventar uma história assim, tão vulnerável. Peguei um cigarro no maço e o coloquei na boca, apagado. Seu segundo erro foi usar uma caneta esferográfica para anotar no relatório a falsa transferência de Liebling. Esferográficas ainda não tinham sido inventadas. Em 1945, Fowler resmungou algo e baixou a cabeça entre os braços sobre a mesa. Eu sabia que estava tudo acabado quando ele finalmente recebeu uma visita. Em quase 15 anos nunca houve um único visitante. Popular esse nosso amigo, hein? Ironizei acendendo o cigarro. Onde é que ele está agora? Não sei, respondeu Fowler, aprumando-se na cadeira com a aparência de alguém à beira de esgotamento. Não o vejo desde que era meu paciente durante a guerra. A algum lugar. Ele deve ter ido, doutor. Não faço ideia de onde seja. Algumas pessoas vieram certa noite, há muito tempo. Ele entrou num carro com eles e foi embora. Nunca mais o vi. Num carro? Eu supunha que ele tivesse se tornado um vegetal. O doutor esfregou os olhos, piscando. Quando chegou a nós, ele estava em coma. Mas o tratamento surtiu efeito e em um mês ele já estava de pé. Costumava jogar tênis de mesa às tardes. Então ele estava normal quando foi embora? Normal? Palavra odiosa essa, sem o mínimo significado. Os dedos nervosos e trêmulos de Fowler fecharam-se, seus punhos cerrando-se sobre o oleado, esmaecido. Na mão esquerda ele usava um anel de sinete dourado, com uma estrela de 5 pontas encravada. Respondendo à sua pergunta, Liebling não era igual a você ou a mim. Mesmo após recobrar a consciência, a fala, a visão, o uso dos membros superiores e inferiores e tudo mais, ele ainda continuava a sofrer de amnésia aguda. Quer dizer que ele perdeu totalmente a memória? Por completo. Não tinha ideia de quem era ou de onde vinha. Nem mesmo seu nome significava alguma coisa. Ele insistia que era outra pessoa e que se lembraria mais tarde. Eu disse que ele foi embora com os amigos. Sei disso apenas porque eles o disseram. Jonathan Liebling não os reconheceu. Eram estranhos para ele. Conte-me mais sobre esses amigos. Quem eram? Como se chamavam? O doutor fechou os olhos, pressionando as têmporas com os dedos trêmulos. Foi há tanto tempo, anos e anos. Fiz o melhor que pude para esquecer. Não vai me dizer que também sofre de amnésia, doutor? Eram 2, disse ele, falando muito baixo, como se arrancasse as palavras do fundo da alma. Um homem e uma mulher. Dela nada posso dizer. Estava escuro, ela ficou no carro. De qualquer forma, nunca tinha visto. O homem era familiar e o havia encontrado várias vezes. Foi ele que arranjou tudo. Qual era o nome dele? Ele disse que era Edward Keeley. Não tenho meios de saber se era verdade. Anotei o nome em meu caderninho preto. E os arranjos de que falou? Em que consistiam? Dinheiro? O médico cuspiu a palavra como se fosse um pedaço de carne podre. Todo homem tem seu preço, não? Bem, eu tinha o meu, é claro. Esse sujeito, Keeley, veio um dia e me ofereceu dinheiro. Quanto? $25.000. Talvez não pareça muito nos dias de hoje, mas durante a guerra era mais do que eu jamais sonharia ter. E deve embalar muitos sonhos ainda hoje. O que Keeley queria de você? Aquilo de que você provavelmente já suspeita. Dar alta a Jonathan Liebling sem documentá-la, destruir qualquer evidência de sua recuperação. Acima de tudo, eu deveria fazer todos acreditarem que ele ainda era paciente do Emma Harvest. E foi justamente o que você fez. Não foi difícil. Além de Keeley e do agente teatral, o empresário de Liebling, nós nunca tivemos visitas. Qual era o nome do agente? Acho que era Wagner. Não consigo lembrar-me do primeiro nome. Ele estava metido em seu trato com Keeley? Não que eu soubesse. Nunca os vi juntos.
Ele não parecia saber que Liebling se fora. Ligava de tempos em tempos, durante 1 ano e pouco, para saber se havia ocorrido algum progresso, mas nunca veio pessoalmente. Após um certo tempo, parou de ligar. E sobre o hospital, a administração não suspeitou da falta de um paciente? E por que deveria? Eu mantinha os relatórios atualizados semanalmente e todo mês era enviado um cheque do Fundo de Investimentos de Liebling para cobrir suas despesas. Desde que as contas estivessem sendo pagas, ninguém faria muitas perguntas. Inventei uma história qualquer para satisfazer as enfermeiras, mas elas tinham outros pacientes para cuidar, de modo que não foi assim tão difícil. Como já disse, nunca houve visitas. Após um certo tempo, tudo que eu tinha a fazer era preencher uma declaração legal que chegava a cada 6 meses, com precisão de um relógio de um escritório de advocacia em Nova York. Macintosh, Winesap and Spy? Esse mesmo. O médico ergueu os olhos assustados, antes fixos na mesa, e nossos olhares se encontraram. O dinheiro não era para mim. Minha esposa, Alicia, ainda estava viva. Ela tinha um carcinoma e precisava se submeter a uma operação para a qual não tínhamos recursos. O dinheiro foi usado para isso e para uma viagem a Bahamas, mas ela morreu mesmo assim. Não levou nem 1 ano. Nada pode reparar uma dor, nem mesmo todo o dinheiro do mundo. Fale-me sobre Joe Liebling. O que quer saber? Qualquer coisa, por menor que seja. Hábitos, hobbies. De que jeito gostava dos ovos no café da manhã? Qual era a cor dos olhos dele? Não consigo lembrar-me. Fale então sobre aquilo que puder lembrar. Comece com uma descrição física. Isso é impossível. Não faço a menor ideia da aparência dele. Não tente me enrolar, doutor, disse inclinando-se para a frente e soprando fumaça em seus olhos marejados. Estou dizendo a verdade, retrucou Fowler enquanto tossia. Liebling chegou ao hospital seguindo um tratamento intensivo de restauração facial. Cirurgia plástica? Sim, sua cabeça esteve envolta em bandagens durante toda a estada. Como eu não era o encarregado de trocá-las, não tive nenhuma oportunidade de ver seu rosto. Eu sei porque a chamam de cirurgia plástica, lamentei apalpando o nariz. O médico estudou minhas feições com ar profissional. Cera? Uma recordação da guerra. Pareceu-me bem feito por alguns anos. O cara com quem eu trabalhava tinha uma casa de veraneio em Barnegate, na costa de Jersey. Certa vez na praia adormeci. Quando acordei, o nariz havia derretido por dentro. Cera não é mais utilizada em tais procedimentos. É o que me dizem. Levantei-me apoiando-me sobre a mesa. Fala o que sabe sobre Edward Keeley. Foi há muito tempo, disse o médico. E as pessoas mudam. Há quanto tempo, doutor? Qual é que foi a data da saída de Liebling da clínica? Foi em 1943 ou 44, durante a guerra. Não consigo lembrar-me precisamente. Tendo outro ataque de amnésia? Mais de 15 anos já se passaram. O que mais você quer? A verdade, doutor. Estava começando a perder a paciência com o velho. Até onde me lembro, estou dizendo a verdade. Como era esse Edward Keeley? Perguntei, deixando transparecer toda a minha irritação. Era um homem jovem, uns 35 anos, eu diria. De qualquer maneira, deve ter mais de 50 hoje. O senhor não está me deixando muitas alternativas, doutor. Encontrei o homem só 3 vezes. Doutor, prendi o nó de sua gravata entre o indicador e o polegar, sem forçar muito. Quando puxei, no entanto, ergui-o tão facilmente que seu corpo parecia não sofrer ação da lei da gravidade. Poupe aborrecimentos a si mesmo. Não me obrigue a arrancar a verdade de você. Disse-lhe tudo o que eu sabia. Por que está tentando proteger Keeley? Mas não estou. Eu mal cheguei a conhecê-lo. Se não passasse de um velho inútil, eu faria picadinho de você. Ele tentou afastar-se, mas torcia o nó de sua gravata um pouco mais, sufocando. Por que me cansar tanto assim quando um modo mais fácil,
Os olhos injetados de Fowler denunciavam o pânico. Está suando frio, hein, doutor? Não pode esperar para se ver livre de mim e tomar uma picadinha na veia, não? Todos precisam de algo para ajudar a esquecer, sussurrou Fowler. Não quero que esqueça, doutor. Quero que se lembre. Peguei pelo braço e empurrei-o para fora da cozinha. É por isso que vamos para o seu quarto, lá em cima, onde você pode se deitar e pensar melhor, enquanto eu saio e arranjo algo para comer. O que quer saber? Que ele tinha cabelos escuros, bigodinho a Clark Gable. Ainda não é o bastante, doutor. Forcei a escada acima, segurando pelo colarinho de seu terno de tweed. Algumas horas longe de seu brinquedinho devem refrescar sua memória. Sempre vestindo roupas caras, ainda tentou Fowler. Ternos sóbrios, nada de espalhafatoso. Empurrei-o pela porta estreita de seu quarto, espartano, e ele tombou de frente na cama. Pense melhor, doutor. Tinha dentes perfeitos, sorrisos dos mais atraentes. Por favor, não se vá. Fechei a porta atrás de mim e girei a chave na fechadura. Como tudo na casa de Fowler era uma chave antiquada, do tipo que a vovó usava para guardar seus segredos. Deixei escorregar para dentro do bolso, desci os degraus acarpetados, assobiando.